Salve, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos ao seu podcast e canal em defesa da cultura torcedora dos clubes dos estádios. Eu sou Irlan Simões, esse aqui é o vídeo introdutório da série Movimentos de Torcedores pelo Mundo. Se você veio do futuro, sei lá, uns 5 meses depois que esse vídeo foi publicado, pode ter certeza que aqui na descrição já tem todos os links para assistir os próximos episódios, 7 episódios que nós planejamos fazer dessa série. Se você está assistindo na medida que esse vídeo foi publicado, então você pode ter certeza que vai ter um compromisso semanal e sempre vir aqui no canal do Na Bancada para acompanhar a atualização dessa série, que vai ser em cada episódio uma localidade diferente ou 2 localidades diferentes, para tentar entender essa ideia desse movimento de torcedores pelo mundo. Se você está muito interessado em acompanhar isso, na medida que esses conteúdos forem saindo, tenho 2 dicas. Primeiro, você vai seguir Na Bancada no Twitter, @nabancada_, onde a gente sempre atualiza, ou você pode ir além, você pode ir para a nossa linha de transmissão, mandando um zap aí para 21 980 80 9683, você pede para entrar na linha de transmissão e assim que esse conteúdo for publicado, a gente joga lá, você recebe no seu zap, vai entrar no computador ou abrir direto no WhatsApp e vai conseguir assistir a atualização dessa série. Bom, a ideia dessa série aqui é abordar os diversos tipos de movimentos torcedores, né? As formas que os torcedores se organizam ao redor do mundo, que é um tema que você sabe muito bem, que motiva o Na Bancada desde o seu início. A existência do Na Bancada é motivada por essa temática, por essas ações de torcedor. Inclusive, nosso objetivo principal sempre foi estimular, né, essa criação de movimentos de torcedores aqui no Brasil, inclusive. Mas como esse tema é muito complexo, e aí, na medida que vocês forem assistindo novos episódios, vocês vão perceber como há uma diferença muito grande entre cada país e como o próprio movimento de torcedores depende das estruturas que esses países criaram ao longo do desenvolvimento da sua indústria de futebol. Então a gente vai ter que fazer esse vídeo introdutório para explicar, né, como vai ser a parada. Para explicar isso, vou rodar a vinheta e na volta a gente troca essa ideia. Em suma, o que seria um movimento de torcedores? É só torcida organizada, é só barra, ultra? Não. O que a gente está falando aqui é exatamente algo que vai muito além desse movimento de arquibancada, né, os movimentos festivos de arquibancada. São iniciativas, experiências, né, coletivos, organizações, mobilizações, que têm muitos formatos distintos, muitos objetivos distintos, mas que de uma forma ou de outra estão ali conectados pelo interesse de participar dos clubes ou de proteger o caráter popular dos estádios. E por isso que isso tem tanto interesse para a gente aqui Na Bancada. Eu poderia usar o termo ativismo dos torcedores, poderia usar o termo até supporterismo, que é um termo que tem sido muito usado na França, e seria uma espécie de torcedorismo, né? Essas mobilizações de torcedores como uma categoria social que se interessa ou que tem pautas próprias e demandas próprias, políticas, né, por assim dizer. Mas daqui eu preferi usar o termo movimento de torcedores até para separar um pouco o joio do trigo e ficar mais fácil da compreensão de quem estiver nos assistindo. Até porque a gente sabe que nos últimos tempos a gente tem visto um crescimento considerável, até respeitável, de movimentos ligados à pauta LGBT, movimentos feministas, torcidas feministas, torcidas de mulheres, né? Então podia fazer uma certa confusão entre os objetivos dessa série com essas iniciativas que trazem discussões políticas muito pertinentes, muito importantes para a arquibancada. Nesse caso aqui a discussão é um pouco diferente, a gente quer tentar encontrar as experiências de torcedores que estão pautando principalmente o caráter popular dos estádios, né, a defesa da cultura torcedora, a defesa das festas, ingressos baratos, estádios acessíveis, e por outro lado também estão tentando disputar o controle dos seus clubes. Então essas 2 coisas estão sempre relacionadas e vão um pouco além dessa discussão da política institucional ou política no sentido mais das disputas ideológicas, que também são muito presentes nas arquibancadas, inclusive nesses países onde nós vamos explorar, mas aqui a ideia é tratar um pouco de como o clube é uma arena de disputa também. Clube e estádio são arenas de disputa, que até mexem um pouco, né, a lógica do tabuleiro de xadrez da política convencional que nós somos acostumados a testemunhar. Por isso, esse tema precisa de uma abordagem tão profunda. O que motivou muito a criação dessa série foi exatamente a falta de conteúdo no Brasil sobre esse tema, seja de estudos acadêmicos, né, dedicados a esse assunto, seja por uma dificuldade da própria cobertura da imprensa esportiva brasileira em compreender esses fenômenos. Existe uma larga literatura sobre o tema, principalmente na sociologia europeia, mais precisamente britânica, e no Brasil a gente eu sinto ainda um pouco carente dessa discussão. Isso compromete, inclusive, nossa compreensão de quando esses movimentos eclodem lá na Europa. Tivemos o caso da Alemanha, tivemos o caso da Inglaterra, muitas vezes não conseguimos entender os elementos que compõem aqui. E é um tema tão complexo porque ele precisa também de uma compreensão aprofundada, né, do próprio desenvolvimento histórico da indústria de futebol em cada país. Como as ligas se constituíram, como os clubes se constituíram, quais os acontecimentos que foram marcantes na transformação do futebol nesse lugar. Então a gente precisa, de fato, dar atenção especial ao pano de fundo antes de pensar só nos movimentos, porque esse pano de fundo determina os movimentos. É uma estrutura política econômica
que a gente precisa ter essa compreensão e atentar, né, desde o começo. Então nós vamos ver ao mesmo tempo movimentos de torcedores que estão pensando em estádios populares, ingressos mais baratos, a defesa do direito de produzir a festa nos estádios, setores populares, combate à violência policial, combate à política de banimento de torcedores dentro dos estádios e, por outro lado, movimentos que focam na disputa pelos rumos do clube. E, geralmente eclodem quando acontecem discussões mais profundas, quando o clube está pensando em trocar o estádio, tentando mudar de símbolos, e esses movimentos vêm para preservar os símbolos e a identidade do clube, ou às vezes mudar até de cidade, para exigir uma mudança de diretoria, para pautar a política de ingressos de associação, ou para disputar a controle acionário da empresa. Em suma, muitas formas são possíveis e isso depende exatamente da compreensão de como o futebol surgiu e se desenvolveu em cada localidade dessas. Vamos falar um pouco da estrutura pensada para a série. A série vai ser dividida em 6 episódios. A gente vai escolher ou um país ou 2 países que tenham algum tipo de relação cultural, histórica, ou a estrutura seja um pouco parecida, até para essa comparação permitir, né, a visualização de alguns elementos que está presente no outro ou ausente em um deles. Então não é indispensável que você assista o vídeo em sequência, né? Cada episódio tem a sua autonomia e tem a sua temática. Porém, eu realmente acredito que seja conveniente acompanhar a sequência dos países escolhidos, porque o que vem antes geralmente ajuda a compreender o que vem depois, né? Seja por um sentido histórico, seja porque foi o primeiro a incentivar uma transformação. Em suma, você pode assistir cada episódio individualmente, mas eu realmente recomendo que você vá na sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, no primeiro episódio, a gente vai começar exatamente pela Inglaterra, até porque é indispensável não começar qualquer discussão sobre futebol pela Inglaterra, principalmente porque os clubes locais nunca foram associações, ou pelo menos mudaram o caráter para empresas ali no começo ainda do século XX. Mas, de todo modo, a gente nunca teve na história do futebol inglês uma aceitação absoluta dessa ideia de que o clube é uma empresa e os torcedores são clientes. Na verdade, nem os próprios donos dos clubes se admitem falar isso, mas então isso vai ajudar, inclusive, a entender o que se passa na Inglaterra. Aí no segundo episódio, a gente vai pular para Itália e França, porque são países que, por mais que não tenham estruturas tão iguais, tem algumas conexões culturais que vão ajudar a compreender o que se passou em um e outro, e o período de transformação dos clubes em empresas foi muito parecido. Um foi em 81, o outro foi em 84. Isso talvez ajude a gente contextualizar e perceber algumas particularidades dos movimentos de torcedores nesses 2 países, né? Principalmente os coletivos ultras, são os que mais batem pé com relação ao proprietário dos clubes. No terceiro episódio, a gente vai colocar lado a lado Espanha e Portugal, são 2 países onde a tradição associativa sempre foi muito forte. Entretanto, na Espanha você tem a transformação total dos clubes em empresa, e em Portugal você tem a associação convivendo com a ideia do clube ter que se transformar em empresa. Então isso vai ser muito útil para comparar como os torcedores se organizam em cada lado e como isso é possível, inclusive, projetar, né, certas conquistas nesse sentido. No quarto episódio, a Alemanha, que já é um caso muito conhecido, a gente trata muito aqui na bancada, a gente vai colocar ao lado da Holanda. Apesar de ser um país que tem grandes diferenças, as próprias diferenças ajudam a entender alguns detalhes presentes em um, ausentes em outro, ou presentes em outro e ausentes em um. Isso é um país que, de certa forma, tem algumas conexões culturais. E aí, no quinto episódio, finalmente a gente passa para a América do Sul, propositalmente colocado no final da série, exatamente porque são os últimos países a sofrer essa influência e realmente sempre estão adotando os modelos europeus como modelos ideais para o futebol sul-americano. E aí a gente vai começar por Argentina e Chile no mesmo episódio, porque, igualmente, é um país com muita aproximação cultural, vem inclusive atrás de Espanha e Portugal, porque também tem essa influência de alguma medida dessa ideia da associação em países latinos. E o último episódio, de fato, vai ser o Brasil, é o sexto e último episódio. Nós vamos falar de experiências que já existem no Brasil ou já existiram no passado e talvez aí inspirar um pouco para o que pode vir pela frente. Bom, e se você já está ansioso, o primeiro episódio já está disponível. Assim que acabar esse vídeo, vai aparecer aqui do lado. Você clica lá, dá o play e, novamente reforçando, você pode entrar na linha de transmissão 21 980 80 9683, ou você pode nos seguir nas redes sociais e ativar notificações no @nabancada_ no Twitter. Curta o vídeo, siga o canal, ativa o sininho, faça essas coisas todas e acompanhe essa série aí que eu espero que seja muito útil para todo mundo.